Salve a igreja com a paz do Senhor. Como é bom podermos louvar ao nosso Deus, prestar culto ao Criador de todas as coisas, Senhor dos céus e da terra. Hoje nós estaremos meditando na palavra do Senhor, pensando no quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, que é também o texto base do estudo da nossa lição. Os irmãos vão observar, caso estejam acompanhando nas vossas revistas, que eu estarei falando sobre o assunto, abordando o que o autor apresenta, contudo não fazendo a leitura da revista. Então foram pegos os ensinamentos e os tópicos para que nós estejamos meditando nesse estudo, mas também na perspectiva de uma pregação, de uma preleção. Antes, amados, de estar adentrando ao estudo, nós vamos estar orando, clamando também pelas nações. Creio que foi esta a orientação da direção do culto. E falando sobre ainda esta questão de clamarmos pelas nações, de colocarmos as nossas vidas ao serviço do Senhor por missões, eu quero dizer aos irmãos que as oportunidades, elas não se repetem. Cada oportunidade é única. Nós podemos ter até mais de uma oportunidade na vida para fazer coisas semelhantes. Mas a oportunidade que passou, passou. E o que pode ter é uma nova oportunidade de se fazer uma coisa semelhante. Mas cada oportunidade é única. E eu quero falar então sobre a oportunidade que temos de contribuir e de estarmos ofertando para missões. O pastor já falou no momento missionário, mas mais uma vez eu quero aqui sinalizar aos irmãos. A obra é urgente, a oportunidade ela está sendo dada e o momento é agora. Deus nos permita ter muitos outros momentos, mas quem sabe se terá, né? Então, que possamos nos envolver, que possamos ofertar hoje, porque a oportunidade dada está sendo dada hoje. Oremos. Deus de amor, te louvo por sua graça, te louvo, ó Pai, pela bondade manifesta a nós todos os dias, por sua mão misericordiosa que nos sustenta, que nos protege, que nos dá o alimento, que nos dá, Senhor Deus, condições de irmos e vir, condições de podermos realizar os nossos afazeres. Ó Pai, o homem pode até realizar alguma coisa, mas só pode fazer se o Senhor assim der as condições, se o Senhor der a força, o vigor. Ó Pai, como é bom podermos aprender contigo e aprender na Tua palavra, como aprendemos na semana passada, que toda condição necessária para podermos realizar é o Senhor que dá. Isso o Senhor nos ensinou domingo e nós te agradecemos. Isso é bondade do Senhor. Deus de amor, queremos, ó Pai, clamar pelo despertamento do Teu povo. Que o Teu povo, ó Pai, a começar nesta casa, possa ser despertado a ter um empenho máximo no reino, a se dedicar de forma máxima, entendendo, Senhor, que tudo provém de Ti e que é o Senhor que sustenta e guarda. Ó Senhor, que os Teus servos possam estar empenhados em orar, empenhados em ler a palavra, empenhados em anunciar as boas novas de salvação, empenhados, Senhor Deus, a participar das atividades e participando das atividades, também que o Teu povo esteja empenhado em clamar por missões e contribuir por missões. Ó Senhor Deus, que isto que estamos clamando para que aconteça nesta casa, também possa acontecer, Senhor Deus, em cada congregação, em cada ajuntamento de crentes, em cada igreja, para que o Teu povo, ó Pai, neste ano possa de fato levantar uma oferta extraordinária, que, ó Pai, as necessidades do campo sejam atendidas,
E isto pelo mover dos corações que amam o Senhor, que amam o reino, que amam as almas perdidas. Ó Deus, nós clamamos pelos missionários, clamamos por aqueles que estão nos campos, ali pregando o Evangelho, que eles sejam sempre, Senhor Deus, sustentados, animados, ó Pai, para a realização da obra, que os desafios sejam vencidos, para que assim a Tua palavra seja pregada em todas as nações, em todos os povos. Ó Senhor Deus, que os povos possam ser alcançados e que nós sejamos um povo envolvido nisto, que cada um de nós individualmente tenha o desejo de fazer parte da grande obra realizada pelo Senhor no mundo. Clamamos, Senhor Deus, pela tradução da Bíblia em diversas línguas e idiomas. Ó Senhor Deus, nós cremos no poder da palavra e cremos que a pessoa mesmo sozinha, lendo a palavra, que ela sim há de se converter, há de ser impactada pela verdade contida na palavra. Por isso clamamos pela tradução da palavra em diversos idiomas, que não haja, ó Senhor Deus, pessoas sobre a terra que não tenham uma porção da palavra audível, compreensível para si. Clamamos, Senhor Deus, que isto aconteça com brevidade, porque com brevidade ansiamos pela volta do nosso Senhor Jesus. Deus de amor, cremos que a Tua palavra se cumprirá plenamente, e temos visto a Tua palavra se cumprir, e percebemos, pelo discernimento que o Teu Espírito nos dá, que ainda faltam algumas coisas a serem cumpridas, e queremos, Senhor Deus, que elas se cumpram. E a Tua palavra nos sinaliza que quando o Evangelho da verdade, esta mensagem de salvação, for pregada a todos os povos, então virá o fim. E o fim para nós é o começo, o fim para nós é a certeza do céu, o fim para nós é a eternidade com Cristo. Por isso clamamos, ora vem Senhor Jesus. Mas te agradecemos, Senhor, por sua misericórdia e por sua longanimidade, porque de certo, se ainda não chegou o fim, é porque o Senhor tem dado oportunidades aos descrentes para que creiam e oportunidades aos crentes para que sirvam. Então que assim façamos, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Estaremos meditando no versículo de número 12. Este é o texto base também da lição de número 6, o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Diz assim o texto, Êxodo capítulo 20, versículo 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Na lição, o autor ele traz para nós uma contextualização falando sobre a organização dos 10 mandamentos, aonde os 4 primeiros mandamentos, eles são base estruturante para a relação do homem com Deus. Eles trazem uma orientação de como nós devemos nos portar diante da divindade e o nosso relacionamento com o Pai. Então, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás para ti imagens e esculturas. A gente aprendeu nesse estudo, não terás ídolos, sejam eles visíveis, ídolos físicos construídos como que imagens e esculturas, ou ídolos invisíveis, aquilo que a pessoa estabelece como sendo seu objeto de devoção. Nada pode ser primeiro na vida do servo, senão o seu Senhor, aquele que está nos céus. Ainda o terceiro mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão. E aprendemos que isto demonstra qual é o grau de respeito, amor, reverência que temos para com o Senhor. A reverência que temos para com o nome é a reverência que temos, é o respeito que temos para o dono daquele nome. E ainda aprendemos o quarto mandamento, lembra-te
do sábado, do dia do sábado para o santificar, mensagem inclusive complementada pelo pastor Josemar, também no domingo, dia das mães, aonde o pastor falou sobre a importância de honrarmos a Deus e, honrando a Deus, também obedecermos no sentido do descanso e da santificação, da busca ao Senhor. Os próximos mandamentos, os 6 próximos mandamentos, eles vão falar sobre a forma de vivermos em sociedade, de maneira a glorificar a Deus e também a honrar a Deus. Então, se formos sintetizar o primeiro mandamento, os 4 primeiros mandamentos em um, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, os 4 primeiros mandamentos podem ser sintetizados neste mandamento, que é amar ao Senhor Deus de todo o coração. Os próximos 6 mandamentos, eles só podem ser cumpridos se o primeiro for cumprido, amar a Deus de todo o coração. Amando a Deus de todo o coração, você então tem condições de exercer os próximos 4, que é sintetizado, os próximos 6, que também podem ser sintetizados em um mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. E por que é necessário amar a Deus? Para poder realizar os próximos 6 mandamentos. Os próximos 6 são baseados no amor ao próximo, mas nós aprendemos com João, que aquele que diz que ama e não ama a Deus, ele é mentiroso, porque só aquele que conhece a Deus, conhece o amor, porque Deus é amor. Então, para amarmos o próximo, temos que conhecer a Deus, temos que amar a Deus, é o que aprendemos. Então vamos, amados, à análise do texto, que é o versículo que lemos, e assim também para que possamos extrair os aprendizados que o autor nos propõe. O texto nos diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O autor, ele começa no capítulo 1, fazendo uma avaliação da promessa, mas eu quero seguir com os irmãos a lógica proposta no texto. Então poderá ser que os irmãos percebam que o primeiro capítulo nós o trataremos um pouquinho mais à frente. O primeiro capítulo é o código de honra, princípio do código de honra, a promessa, nós o trataremos um pouquinho mais à frente. Mas analisando o texto, a palavra do Senhor, ela começa dizendo honra. E aqui é o verbo honrar no imperativo. É uma ordem. Aquele que é detentor de toda a honra e toda a glória, ele pode conferir honra a quem ele quiser. E Deus, Criador dos céus e da terra, ele então dá uma ordem conferindo honra ao pai e à mãe. Então é algo maravilhoso. Pai e mãe, pelo simples fato de você ser pai ou ser mãe, Deus conferiu honra a você. Que privilégio! Aquele que é detentor de toda a honra e toda a glória, ele então outorga honra ao pai e à mãe. E aquele que ouve, todos nós, que certamente somos provenientes de um papai e de uma mamãe, temos então o dever de satisfazer esta ordem, conferindo honra. Então, honra é uma ordem, não é uma opção, não é uma sugestão. E o termo aqui expresso é kavod. Se os irmãos forem estudar no original, existem outras palavras usadas que são traduzidas com o termo honra. Mas o que encontrei no original para esta palavra, se fôssemos traduzir, e isso daí é a tradução que o dicionário nos dá, é algo bom, porque eu estou falando do que vi no dicionário hebraico português, é satisfazer o compromisso, seria o sentido. Honrar é satisfazer o compromisso, é reconhecer o mérito.
Pastor, eu achei isso maravilhoso. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de honra, como que dar um presente, como que falar, olha só, esse aqui é Beltrano. Mas o sentido que a palavra usada nos traz, ele é muito objetivo, ele não é subjetivo, é satisfazer o compromisso. Ele dá a ideia de que o filho ele tem um compromisso com Deus para com os pais. Então honrar é compreender qual é a expectativa que Deus tem que você realize para com o seu pai, para com a sua mãe. Então, honrar é satisfazer um compromisso. É interessante que o pai e a mãe cuidam dos filhos quando criança. Eles trouxeram, foram os instrumentos de Deus para trazer a vida, e também para naquele momento de incapacidade, de dependência, são os instrumentos de Deus para cuidar, para sustentar, para alimentar, para manter vivo. E o autor ele vai trazer para nós a ideia de que isto, e ele traz isso, se não me engano, no capítulo 2 do estudo, de que isto que os pais realizam para com os filhos, é exatamente aquilo que os pais vão demandar na velhice. A cada ano que vai passando, quão mais velhinho, ancião, idoso vai ficando, maior é a dependência de cuidado. E honrar os pais, a palavra vai dizer que é satisfazer esse compromisso. É visitar, é orar, é alimentar, é levar ao médico, é ver quais são as necessidades, é se preocupar. Eu vejo minha esposa e eu também vivo esse cenário, o tamanho da preocupação de um pai para com o filho. É esse o compromisso que você, irmão e irmã, como filho, deve ter para com seu pai e com a sua mãe. E quem estabeleceu isto? O próprio Deus. Ainda é reconhecer mérito, é satisfazer compromisso, mas também é reconhecer mérito. E qual é o mérito? Ah, mas o meu pai foi terrível, a minha mãe foi terrível. O mérito é o mérito que Deus estabeleceu. Ele te gerou, foi o instrumento de Deus, e só isso é suficiente para ele ser o alvo de honra. Se ele falhou, se ela falhou, isso não te dá o direito de falhar. O nível é outro, né, pastor? A palavra, ela nos convida sempre a nivelar por cima. E qual é o nível? O padrão de Cristo. O padrão de Cristo. Se o pai não foi um pai segundo os parâmetros divinos, isso não isenta o filho de ser um filho segundo os parâmetros divinos. Então, esta ideia de honra, é satisfazer o compromisso estabelecido diante de Deus. E como a ordem foi dada por Deus, quem estabeleceu esse compromisso foi Ele próprio. Ele falou, olha, você tem o compromisso. Que coisa maravilhosa, né? Marcelo, eu estive na sua peixaria com o meu irmão, e eu me recordo daquele escrito lá dizendo, fiado só amanhã, né? E a pessoa voltando no dia seguinte, ele vai ler de novo só amanhã. Eu imagino o porquê. É porque a sociedade de hoje não é uma sociedade que honra compromissos. Assume o compromisso, mas falha. Marcelo, por favor, me vende, porque eu estou em dificuldade, eu queria tanto comer um peixinho, eu te pago amanhã. Aí o Marcelo vende o peixe, e o que acontece? O amanhã fica sendo igual o amanhã escrito, né? Ele nunca chega. Não, mas eu disse que eu pagava amanhã. Não, mas é amanhã. E não chega nunca. A pessoa não satisfaz o compromisso. Queridos, honra teu pai e tua mãe. A segunda coisa que quero destacar neste texto, ainda falando daquilo que seria o segundo capítulo do estudo, tá? É que o texto diz, teu pai e tua mãe. Não é apenas
com aqueles aos quais você tem afinidade. Não é com o pai ou a mãe, né, aquele que é teu progenitor ou progenitora, que cuida melhor, ou que cuidou melhor, ou que se fez presente. Infelizmente, nós vivemos um cenário de pais que por vezes abandonam, ou de mães que por vezes abandonam, ou então de pais que abusam, que ofendem, maltratam, ou mães que abusam, ofendem, maltratam. Queridos, que cenário terrível é o cenário causado pelo pecado. Mas ainda assim a palavra nos confronta e nos convida a estabelecermos um padrão elevadíssimo. O autor, num momento do estudo, ele até vai falar, que é o 3º capítulo, ser um bom fruto a despeito da árvore que te gerou. Eu achei maravilhoso isto. Sabe por quê, pastor? O autor, ele está falando da geração biológica, né? Então o indivíduo ele foi gerado por um pai terrível. E aí esse indivíduo tende a ter reflexos dessa árvore terrível, marcas. Ele é um fruto que foi gerado por uma árvore terrível, então ele tem marcas. Ou então a mãe, uma mulher terrível. E aí esse fruto tem marcas. Só que a palavra de Deus, ela nos diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. O que é nascido da carne é carne, tem marcas. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, independente da árvore que te gerou, fisicamente, você precisa frutificar segundo a videira verdadeira, a árvore espiritual que é Cristo, no qual você está. Porque você foi gerado de novo. Você é nova criatura. Você agora tem um pai que é pai amoroso. Você tem um pai que cuida de você, que ele supre todas as demandas de paternidade e maternidade. Nós somos desafiados a ser bom fruto, porque agora nós pertencemos a uma árvore espiritual. E sendo bons frutos, a despeito da árvore física, né, do pai e da mãe que tivemos, podemos sim viver segundo a palavra e honrá-los. E aí o texto prossegue dizendo, para que se prolongue os teus dias na terra. E agora nós vamos comentar um pouquinho daquilo que é na revista, o 1º capítulo, a promessa. Para que se prolongue os teus dias na terra. Honrar pai e mãe é obediência a Deus. Então, em última análise, honrar pai e mãe é honrar a Deus. Quem honra a Deus em obediência é abençoado por Deus quando Deus o livra do juízo da lei. Entendam, quando a palavra em Êxodo vem dizendo, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, isto aqui é porque honrando o pai e mãe, você é livrado do juízo da lei. Êxodo 21, 17. Quem está com a Bíblia aberta é só virar a página. Vai dizer, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Êxodo 21, 17. Levítico 20, versículo 9, vai dizer, se um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Que coisa terrível. O texto, ele nos traz uma lei que era também uma lei cívica naquele tempo. Se um pai e uma mãe prestassem queixa de uma ofensa grave por parte dos filhos, ou um filho fizesse aquilo e aquilo fosse presenciado pelas autoridades ou com os cidadãos daquela época, o povo de Israel, a pena era severa, a pena era morte. É interessante, irmãos, que esse princípio, ele perdura até hoje, mesmo
que, ofendendo pai e mãe, o indivíduo não seja morto pela ofensa que fez ali com uma fala ou algo do tipo. Mas o filho que ofende o pai ou a mãe, se envolvendo com as coisas erradas, porque honrar pai e mãe é viver segundo os parâmetros bíblicos. Pastor Josimar, inclusive, conversava com ele sobre meu avô, Sebastião Jordão, e ele me orientando disse: Pastor Jefferson, honrar o idoso é dar ao idoso o que o idoso precisa, não necessariamente aquilo que ele quer. E eu aplico esse ensinamento sobre os pais. Se o seu pai ou a sua mãe quer que você faça algo errado, honrá-lo não é fazer a coisa errada, mas é fazer a coisa certa. É dar a ele o que ele precisa, e não aquilo que ele quer, se o que ele deseja é algo errado. Mas, naquela época, aquele que desonrava pai e mãe, ou seja, fazia o que era errado, morria por aquele ato. Hoje, morre também. Quantos nós vemos morrer, vítimas da violência, do tráfico, envolvidos com um cenário ruim? Por quê? Porque não respeitou o código de honra, que é o que o autor propôs como título, de honrar a Deus, honrando aos pais, e assim receber a bênção da longevidade. O primeiro aspecto da bênção é esse que eu falei com os irmãos. Quem honra a Deus em obediência, honrando os pais, Deus livra esse homem do juízo da lei. Então ele não é morto pela execução da lei. O segundo, quem honra a Deus honrando seus pais, é abençoado por Deus quando Deus o protege e protege a sua descendência. Deuteronômio capítulo 5, versículo 9, e Deuteronômio 8, 11, que é também um texto proposto pelo autor, diz assim: porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas faço misericórdia aos milhares. Você, como filho, ao honrar seus pais, você faz com que os seus filhos vejam esse exemplo e sejam alvo de misericórdia também. E ainda, Deuteronômio 8:11 diz: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos e as ordenanças aos quais seus decretos que hoje ordeno a vocês. Deuteronômio 8:11 vai dizer: tenham cuidado de honrar ao Senhor, de fazer aquilo que o Senhor mandou, obedecendo os seus mandamentos. E então, em destaque, o mandamento quinto: honra teu pai e tua mãe. Destaquei aqui, amados, dois aspectos. Um, sendo preservado da execução da lei. Segundo, podendo colher a bênção sobre sua vida e a vida dos seus descendentes. Mas há ainda outros aspectos. Se ficarmos meditando na palavra, ela é inesgotável. Viver muitos dias sobre a terra é possível apenas num cenário muito positivo. Um deles é a saúde. Viver muitos dias é difícil se não houver ali uma saúde preservada, um vigor. Quantas doenças têm ceifado inúmeras pessoas, adoecem e vão, mas outros não, adoecem e se restabelecem. Percebem que para viver muitos dias, Deus tem que te dar vitória sobre as doenças? Que coisa maravilhosa! Vamos pensar ainda, meus queridos, sobre realizações. Quanto mais tempo Deus nos dá, mais podemos fazer. Ter filhos, vê-los se casar, ver os netos, ver também os netos se casarem. Irmão José viu netos se casando. E quem sabe ver bisnetos nascendo. Já tem bisnetos. Ver bisnetos se casando. Irmãos, isto são bênçãos.
bênçãos associadas à obediência a Deus, honrando os pais. O autor, ele, próximo da conclusão do estudo, ele narrou a história de 2 irmãos gêmeos, e que achei muito interessante. O autor, pastor, ele contou isso não como uma história, ele contou como testemunho. Ele viveu isso, de ir visitar uma pessoa num presídio. E conversando com este indivíduo no presídio, perguntou: como você veio parar aqui? E o rapaz, contando sua história, ele chegou ao ponto de dizer que foi parar no presídio por culpa do pai, que era um homem violento, um homem que maltratava a família. E aquele rapaz ali, revoltado, começou a praticar alguns furtos para obter dinheiro e se sustentar, e etc. E as circunstâncias levaram ele ao presídio. E o pastor, então, perguntando se ele era o único, se ele tinha alguém, ele falou: eu tenho um irmão gêmeo. Então me fala o nome do seu irmão gêmeo, onde é que eu posso encontrá-lo? E o pastor foi procurar aquele irmão gêmeo. Quando encontra o irmão gêmeo, depois de um contato, encontra ele num escritório de advocacia. O irmão gêmeo era advogado, bem estabelecido, vida organizada, e era quem ia defender o próprio irmão para tentar auxiliá-lo na cadeia. E aquele irmão gêmeo, quando perguntado: olha, eu encontrei seu irmão na cadeia, eu imagino a cena, né? O que é que te incentivou, o que é que te moveu a ser um advogado, estar bem sucedido, com a vida organizada? Ele falou: meu pai. No final da história, né, a resposta foi meu pai. Meu pai foi um homem difícil, um homem terrível. Eu imagino ele dizendo, e isso falou: eu quero ser alguém diferente. Eu quero seguir uma outra história. Eu quero ir por um outro caminho. E eu vou resumir, apesar de não ter essa fala na revista, eu quero glorificar a Deus, honrando meu pai, sendo um filho melhor do que ele foi. Porque ele, sendo um homem mau, desonrou meu avô, desonrou o pai dele. Mas eu quero honrar o meu pai sendo um bom filho, um outro nível, alguém que glorifica a Deus. Meus amados, estamos no mês da família. E que coisa maravilhosa é pensarmos na palavra de Deus a forma preciosa que Deus estabelece para o relacionamento familiar. E naquilo que cabe a nós como filhos, vamos honrar nossos pais. Vamos honrar nossos pais, porque isso é sinônimo de bênção. Isso é sinônimo de uma vida que vale a pena ser vivida. Amém? Vamos orar. E nesse momento de oração, eu quero que você faça uma autoavaliação. Se você tem vivido como um filho que glorifica a Deus, honrando aos seus pais. Feche seus olhos e diante de Deus peça: Santo Espírito, sonda-me, vê se há em mim algo que precisa ser mudado, no sentido de honrar a Deus, honrando aos meus pais. E se há, me mostra, me ajuda, para que eu possa ajustar a vida. Oremos. Deus de amor, o Senhor tem para nós um padrão elevadíssimo: vivermos como imitadores de Cristo, sendo aperfeiçoados a cada dia pelo Teu Espírito, até que alcancemos a estatura do Filho perfeito, nosso Senhor, que em tudo obedeceu ao Pai e destinou toda a honra, toda a glória ao Pai. Ensina-nos, Senhor, a glorificar-te, Tu que és o nosso Pai, Pai primeiro, Pai de amor, Pai perfeito.
Ensina-nos a glorificar-te, Senhor, a honrar-te. Ó Deus de amor, que cada um dos teus servos tenha o desejo de ver o teu nome exaltado, entronizado em todas as ações. Clamamos ainda, Senhor Deus, para que os teus servos tenham sabedoria para, no relacionamento familiar, quebrar as barreiras, derrubar os muros de separação, ver, ó Pai, as feridas sendo tratadas e se sentirem curados pela ação do Espírito, ao ponto de perdoar. Porque como aprendemos, ó Pai, na Tua Palavra, o Senhor nos perdoou, por isso devemos perdoar. E o Senhor nos perdoa quando perdoamos. Ó Pai, hoje, quando estamos neste culto, meditando na Tua Palavra, clamamos, Senhor, para que as famílias sejam restabelecidas, para que o coração dos pais sejam vertidos aos filhos e o coração dos filhos vertidos aos pais, para que haja amor no seio do lar. Ó Deus de amor, clamamos pelas nossas famílias, clamamos pelas famílias aqui representadas. Pai, como é bom chegar em casa e termos paz dentro do lar. Que os teus servos sejam promotores da paz e que o Senhor, ó Pai, possa usar cada um dos teus servos como instrumento para que exista uma relação saudável, honrosa entre filhos e pais. Isso eu lhe peço grato em nome de Jesus. Amém. Antes de passar a palavra ao pastor Josimar para prosseguir em direção à conclusão do culto, eu quero te desafiar, meu irmão e irmã. Se você está num relacionamento familiar com o seu pai ou com a sua mãe, em que algo precisa ser corrigido, corrige hoje. Se é necessário que você peça perdão, peça hoje. Se você foi a parte ofendida e já perdoou, seja protagonista na aproximação. Não deixe para depois. Faça isso hoje. E isto para a honra e glória do santo nome do nosso Pai eterno e do seu Filho, Senhor Jesus, e do Santo Espírito, o nosso Consolador e Guia. Em nome de Jesus, amém. Pastor Josimar, com a palavra para a oração final e também encerramento do culto. Eu e o pastor Jefferson, a gente sempre faz a escola bíblica juntos. E agradeço a Deus pela vida do pastor. Aprendemos bastante nesta noite. E o aprendizado, ele só tem poder se a gente colocar em prática. Então, que possamos praticar honrando pai, honrando mãe. Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O pai é um homem criado à imagem de Deus. A mãe é uma mulher, criada à imagem e semelhança de Deus. Só pelo fato de serem criados imagem e semelhança de Deus, já tem que ser honrado. Eu não posso desonrar alguém que é imagem e semelhança de Deus. Só isso, irmãos,
já basta. Só pelo fato de meu pai ser imagem e semelhança de Deus. Olha para aquele rostinho ali. Só em ser imagem e semelhança de Deus, só isso já basta para honrá-lo. Eu não preciso nem da história, do que fez de certo, do que fez de errado. Só em ser imagem e semelhança de Deus, já tem que ser honrado. Põe aqui Marilene como exemplo de mãe. Só em ser uma mãe, uma mulher, criada em imagem e semelhança de Deus, Marilene já tem que ser honrada. E Deus é aquele que gerou vida, criando o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E pai e mãe é alguém que é imagem e semelhança de Deus, que gera vida. E alguém que é imagem e semelhança de Deus, que gera vida, tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Porque em mais uma coisa se tornou semelhança de Deus, gerando vida. Isso já é suficiente, irmãos, para honrar pai e mãe. Eu sei que muitos analisam a possibilidade de honrar pai e honrar mãe a partir da história. Mas a honra ao pai, a honra à mãe, é algo que deve ser feito não pela história, mas pelo fato de serem imagem e semelhança de Deus, como seres e semelhança de Deus por gerar vida. Que Deus te abençoe. Honre seu pai, honre sua mãe, obedecendo a Deus, porque são feitos imagem e semelhança de Deus, homem e mulher feitos imagem e semelhança de Deus, que geraram vida. E se, além disso, que já é suficiente, a história do seu pai, a história de sua mãe, for uma história que traga alegria ao seu coração, aí é algo perfeito, né? Eu honro pai e mãe porque são imagens e semelhanças de Deus, até mesmo semelhança ao gerar vida, mas também a história deles é uma história brilhante. Isso é perfeito. Que Deus nos abençoe. Independente da história do pai, independente da história da mãe. Honre seu pai, honre sua mãe, porque foram criados imagem e semelhança de Deus. Semelhantes ainda ao gerar vida. Ao gerar vida, trazendo ao mundo um filho. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do pastor Jefferson. Obrigado, Deus, pelos ensinamentos que agradecemos por ouvi-los e pedimos ao Senhor mesmo que nos ajude a colocarmos em prática, para que possamos, ó Deus, na obediência ao Senhor e à palavra do Senhor, sermos bem-sucedidos na vida. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de descanso e traga-nos, ó Deus, no domingo, para que possamos continuar adorando. Mova o teu povo para que no sábado possa doar leite das 14 às 17 horas aos irmãos da ação social, para abençoarmos a comunidade terapêutica Cristolândia Campos. E ainda, Senhor, abençoe o nosso leilão missionário transmitido no sábado à noite. Que tenhamos dias abençoados pelo Senhor. Que tenhamos um final de semana sustentado pelo Senhor. E que nós sejamos aqueles que damos bom testemunho para a sociedade,
como indivíduos e como família, honrando pai e mãe, porque foram criados imagem e semelhança do Senhor. Louvado seja o teu nome, é a nossa oração em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos vós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe, um bom descanso e boa semana.